segunda vez nós viemos ao mundo, encarnamos. Mas alguns creem que pode, após a morte, novamente entrar nesse corpo, é o que chamamos de reencarnar. Desde os tempos do Antigo Egito se acreditava na volta à vida na Terra. As religiões do passado alimentavam esse ensino para os seus seguidores. A fé nesta crença era tão forte que os faraós guardavam muitas riquezas enterradas nas areias. Tinham em mente que, ao reencarnar, gozariam de todas as riquezas que tinham guardado. É triste, mas é uma verdade. Quem desfrutou de todas aquelas riquezas foram os roubadores, os ladrões e os museus. Essa é uma verdade. Infelizmente ainda existem seitas, falsas religiões que ensinam a mesma coisa errada. Em suas reuniões invocam a um espírito que se passa por alguém que já morreu, imitando com perfeição as características de um falecido a ser consultado. E muitos dessas seitas se baseiam na Bíblia Sagrada para afirmar que é possível esse contato. Vejamos alguma dessas passagens bíblicas. Nós vamos ver algumas passagens em que muitas religiões se baseiam afirmando que podem, não é, se comunicar com o mundo dos mortos. Mateus 17. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E descendo eles do monte, versículo 9, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Na verdade que Moisés e Elias não apareceram em pessoa, foi uma visão. Visão que nós temos também de noite, ou a mesma visão pode acontecer de dia. Visões em que Deus dá aos seus filhos, como está escrito no livro de Joel, que nos últimos dias muitos teriam visões e teriam sonhos. Por exemplo, as visões de Ezequiel não era uma realidade no momento, era uma visão. Então não era Elias e Moisés em pessoa. Foi uma visão que, na verdade, eles tiveram ali. Jesus afirmou a palavra: a ninguém conteis esta visão. Vejamos outra passagem bíblica, que está no livro de Lucas, no capítulo 1. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. A Escritura nos fala a respeito de João Batista, que iria adiante de Jesus, preparando o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos seus pais, para receberem a Jesus. Aqui está escrito que ele iria no mesmo sentimento, no mesmo espírito e virtude de Elias. Não era Elias reencarnado, mas João Batista no mesmo sentimento e poder dado pelo Espírito Santo. Da mesma forma que o Espírito Santo deu a Elias, inclusive a maneira de vestir, a maneira rústica de viver, assim João Batista também agiu pelo mesmo Espírito que o impulsionava a buscar a verdade para as pessoas, a transmitir a palavra. Elias não reencarnou em João Batista. Podemos perceber e entender isso nessas passagens bíblicas. 2 Reis 2. E tomou a capa de Elias, isso Eliseu, tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se abriram, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Está no versículo 14, versículo 15. Vendo, pois,
os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Na verdade que se eles falaram, né, vamos dizer assim, se eles falaram desta maneira, porque não entendiam como o mesmo poder de Deus poderia estar agindo em Eliseu, que operou o mesmo milagre. Na verdade, temos resposta nas Escrituras Sagradas. Nós entendemos pelo Espírito que o poder de Deus que operava em Elias operou também com Eliseu e posteriormente com João Batista. Claro, se nós fôssemos imaginar que Elias reencarnou em João Batista, então também tinha reencarnado logo, rapidamente, em Eliseu, o seu sucessor. Mas na verdade foi o Espírito de Deus que operou com tamanho poder em Elias, estava operando também no profeta Eliseu, como operou também em João Batista. Não é? Em 1 Samuel 28 nós vemos um assunto muito importante quando o rei Saul foi consultar uma feiticeira. E Saul se disfarçou e vestiu outros vestidos, e foi ele e com ele 2 homens. E de noite vieram uma mulher e disse: peço-te que me adivinhe pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu lhe disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar? Disse a mulher, a feiticeira, a Saul. Então Saul, disfarçado, lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado, pois tu mesmo és Saul? E o rei lhe fez. Então a mulher disse: